A leitura de São Paulo aos Efésios: Irmãos, rogo-vos que não desanimeis, vendo minhas tribulações por vós, pois elas redundam em vossa glória. Por esta razão, dobro os meus joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual tem origem toda a paternidade, que há no céu e na terra. Segundo as riquezas de sua glória, ele vos conceda sejais poderosamente fortalecidos no Espírito, segundo o homem interior. Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e fundados na caridade, para que sejais capazes de compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, e conhecer o amor de Jesus Cristo que excede a todo entendimento, e encher-vos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder com que nos espera, e a ele seja dada a glória na igreja em Cristo Jesus, em todas as gerações, pelo século dos séculos. Amém. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, quando Jesus no sábado, São Lucas capítulo 14, versículos 1 a 11. Naquele tempo, quando Jesus no sábado entrou em casa de um dos principais fariseus para ir tomar a refeição, estes observavam. Apresentou-se-lhe então um homem que era hidrópico, e Jesus tomou a palavra e perguntou aos doutores da lei e aos fariseus: é permitido curar em dia de sábado? Eles, porém, ficaram calados. Então Jesus tocou no homem, curou e mandou embora. Depois dirigiu-se aos outros e disse: quem de vós, se lhe cair um jumento ou um boi num poço, não retira logo, ainda que em dia de sábado? A isso nada podiam replicar. Notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa, disse-lhes ainda esta parábola: quando fores convidado às núpcias, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que um outro de mais consideração que vós tenha sido convidado pelo dono da casa, e que, vindo este que convidou a ti e a ele, te diga: cede lugar a este, e tu, envergonhado, vás ficar no último lugar. Quando fores convidado, vai ocupar de preferência o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima. Então terás glória perante os convivas, porque todo o que se eleva será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Não é a primeira vez que Nosso Senhor se, justamente frente aos fariseus e aos especialistas da Escritura, enfrenta ali um embate, né? Nosso Senhor está ali na casa o episódio do Evangelho, Nosso Senhor está na casa do fariseu. Mas em outros momentos ele está na sinagoga, ali na cerimônia da sinagoga, e aparece uma pessoa doente, e em dia de sábado, Nosso Senhor cura. Em São Lucas no capítulo 9, desculpa, São Lucas no capítulo 6, versículo 9, Nosso Senhor cura um homem com a mão que está ressecada, né? E no dia de sábado. Em São João no capítulo 9, Nosso Senhor cura também um cego na piscina de Siloé, no sábado também. Em São Lucas, no capítulo 3 e 10, Nosso Senhor cura a mulher na sinagoga em dia de sábado. E ainda pergunta aos doutores da lei:
Vocês levam. Eu curei essa senhora dia de sábado. Vocês estão achando que é ruim. Vocês não levam, não dão de comer aos animais de vocês no dia de sábado, não? Isso era uma questão em que os inimigos de Nosso Senhor tentavam é, argu- argumentar e foram derrotados. O objetivo deles era colocar Nosso Senhor, rotular Nosso Senhor como um transgressor da lei. E assim, um transgressor da lei não faria milagre. Que não cumpre a lei, que desobedece à lei de Deus, é o demônio e aqueles que o seguem. Essa seria uma argumentação contra a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. No caso do evangelho de hoje, do São Lucas 14, capítulo 14, é um homem com hidropisia, que é um acúmulo de líquido em alguma parte do corpo de origem patológica. Nosso Senhor cura ali diante de todos, estando na casa do fariseu. Ora, só Deus faz milagre. Eles não estavam diante de um impostor, de um falsário, de um dublê. Eles estavam diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Estavam diante do Deus Todo-Poderoso, que fazia milagres na frente deles. Eles estavam diante do Senhor da vida e da morte, da saúde e da doença. Não era diante de qualquer um que eles estavam. Na verdade, eles não estavam preocupados com a lei. Eles estavam levados pelo ódio e pela inveja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sim. E ter inveja, ter ódio de nosso Senhor Jesus Cristo é coisa do inimigo. Ou seja, eles estavam agindo em conformidade com o espírito das trevas, ao tentar desmerecer nosso Senhor, acusando de transgressor da lei. Então, eles estavam agindo sim, como os filhos das trevas, perseguindo ao autor da vida. Isso sim. Nosso Senhor então prova ali, diante de todos, que Ele é o Senhor da vida e da morte. Ao milagre que Ele faz, e muitos outros milagres, são esses que eu acabei de citar, outros muitos milagres que Nosso Senhor conta, e outros milagres que não ficaram registrados, não foram registrados, ficaram ou se conhecem pela tradição, ou ficaram esquecidos de fato, não foram registrados, mas alguns que muitos que ficaram registrados na Sagrada Escritura dão a entender o poder de Deus, né? A, a, essa onipotência divina. São Lucas, como evangelista e médico, trouxe para nós esses relatos de cura de doenças. Vemos também que Nosso Senhor, muitas vezes, no Evangelho, na Sagrada Escritura, vem a demonstrar o seu poder para nos dar confiança, mostrar que Ele, demonstrar, nos garantir que Ele é o Senhor de tudo. Uma recomendação de leitura são do livro de Macabeus, o segundo livro dos Macabeus, do capítulo 3,
em que Eliodoro é expulso do templo de maneira milagrosa. Ele vai ali roubar o tesouro do templo e enquanto o sacerdote Onias rezava, ele entrou no templo para poder roubar as riquezas do templo e foi expulso milagrosamente por alguns anjos e inclusive montados a cavalo que batiam nele com a espada terrível e expulsou do templo. Esse milagre espantoso está relatado no livro dos livros Macabeus, o segundo livro dos Macabeus, no capítulo terceiro. Tem uma pintura de Rafael Sanzio, muito bonita, muito bem feita, encomendada por Júlio II. Quem quiser depois olhar, checar essa imagem, vale a pena. E na pintura está lá, os detalhes da pintura, né? Enquanto o sacerdote rezava, ele estava sendo expulso do templo milagrosamente. E quase que morre, né? Se não fosse a oração do santo. É um episódio que demonstra ali o poder de Deus e o poder da oração. Observem que esses milagres que ocorreram que na Sagrada Escritura são relatados são sempre aqueles que vêm pedir um favor ao Nosso Senhor. O que é pedir favor ao Nosso Senhor? É oração. Já veremos sobre esse tema. O que é pedir favor ao Nosso Senhor? É oração. A gente precisa dele e a gente vai lá e pede e ele concede. Na vida de São João Bosco também muitos milagres, né? Entre o milagre curiosíssimo é aquele daquele famoso cachorro, né, misterioso que aparecia para defender o santo. Ele chamava de o Grigio, né? Grigio, Gri na língua dele. Esse cachorro aparecia do nada e defendeu os santos muitas vezes. Inclusive em que uns ladrões, os malfeitores queriam matar o santo, esse cão apareceu e quase que matou aqueles homens ruins, aqueles bandidos, para defender o santo. Milagre de Deus. E cada um aqui, se houvesse, num outro momento, né, que não é homilia, se perguntasse a cada um se se poderia relatar, contar na sua vida um milagre, todos aqui com certeza contariam. Não, padre, talvez, tal naquele dia, e acontecesse isso comigo, e eu rezei e não aconteceu. E eu pedi a Nosso Senhor e aquilo desapareceu. Ou eu rezei por alguém e aquela pessoa alcançou aquela graça. Ou tal pessoa que estava em um perigo e aquele perigo cessou. Assim, a gente recorre à majestade divina, porque Ele é o Senhor da vida e da morte, da saúde e da doença. E esse comportamento triste dos chefes dos judeus demonstrava ali claramente que eles tinham sim, ou melhor, faziam sim o papel do espírito das trevas, que é perseguir o justo, perseguir o Filho de Deus, perseguir a pessoa adorável de nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo momento, Nosso Senhor faz no momento do Evangelho, Nosso Senhor faz ele dá ali uma recomendação, porque ele vê que uns estavam ali com muita vontade de aparecer, de sentar nos locais, estão na casa ali do fariseu, né? Ele via que alguns estavam preocupados em sentar-se nos locais de mais importância. Aí Nosso Senhor deu uma regrinha prática e falou com eles: olha, não faz assim não. Quando sente num lugar mais discreto
E aí, se o dono da casa te convidar para um lugar mais importante, aí você vai com vantagem, porque você vai estava lá no lugar escondido, discreto, né, no último lugar, e o dono da casa te convidou para você se sentar no lugar mais de destaque. Era uma regrinha prática que nosso Senhor está lhe ensinando. Mas como nosso Senhor que de tudo tira uma lição, aproveitou para falar sobre a humildade. Não, não, nosso Senhor sempre aproveita essas ocasiões, esses, essa, essas cenas da vida humana, para tirar uma lição, para dar uma lição, para falar sobre a humildade. Ele dá ele fala, amigo, quando fores convidado, vai ocupar de preferência o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, vem mais para cima. Então terás glória perante os convivas, porque todo o que se eleva será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Nosso Senhor aproveita para falar sobre a humildade. O que é a humildade? Humildade é reconhecer a majestade divina e reconhecer o meu nada. Basicamente isso. Reconhecer a majestade divina e reconhecer o meu nada. Pois durante o Renascimento o ser humano tristemente se apaixonou-se pelo humanismo, que ensina que o homem é o centro de todas as coisas. Isso faz lembrar aquela conversa do demônio no paraíso, lembram? Sereis como deuses. O demônio, essa conversa é velha. E foi com essa conversa aí que ele tentou Eva, infelizmente ela caiu, e Adão também, em seguida. Vai ser esse mesmo veneno que ele vai aplicar com essa teoria do humanismo. O homem é o centro de todas as coisas. O homem não é o centro de nada. O centro é Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Quer goste, quer não goste. Tem gente que não gosta. Não, mas problema. Deus é o centro de todas as coisas. Eu falava aqui há pouco tempo, né, que o objetivo primeiro da oração é a glória de Deus. Em muitas ocasiões a gente erra na hora de rezar, quando a gente vai rezar, eu vou pedir, eu estou precisando. Não. Primeiro dê glória a Deus primeiro. Primeiro agradecer ao Nosso Senhor, louvar a cultura de latria, né? Adorar Nosso Senhor, agradecer as graças que a gente recebe. Primeiro faça isso antes de rezar. E depois vai pedir as coisas que você está precisando. Pode pedir. Pedir e recebereis. Nosso Senhor fala no Evangelho. Pode pedir, sem problema. Mas primeiro, vai agradecer ao Nosso Senhor. Esse culto de agradecer ao Nosso Senhor, o culto de adorar, adoração, agradecimento, ação de graças, é o nosso reconhecimento da majestade divina. Nós não somos humanistas. Nós somos católicos. O homem não é o centro do universo. O centro do universo é Deus. E é por causa desse erro que o mundo está aí, de cabeça para baixo. A verdade é essa. São Tomás de Vila Nova, é,
comenta que o orgulho do ser humano que é o vício oposto. O orgulho é o vício oposto à virtude da humildade. Causa na alma 4 prejuízos. Primeiro, o orgulho faz o homem odioso a Deus. Segundo, o orgulho transforma o homem em um escravo vil. Terceiro, o orgulho incapacita o homem para os dons de Deus, torna o homem incapaz para os dons de Deus. E quarto efeito do orgulho, segundo São Tomás de Villanova, é o orgulho destrói todas as virtudes. Tá duvidando? Lembre de Adão e Eva. Felizes no paraíso, gozavam da visão divina, da visão beatífica. Tinha tudo, não faltava nada para eles. E como foi que eles perderam tudo isso? Com apenas um ato de orgulho. O catecismo fala, né? Soberba e grave desobediência. Soberba e grave desobediência. Está lá no catecismo. Pecado de Adão e Eva. Soberba e grave desobediência. E se formos olhar em nossas vidas, quantas vezes praticamos a soberba e a grave desobediência? E quais foram as consequências? Péssimas consequências. Lembrando que na vida somos livres para as escolhas e presos às consequências. Somos livres para as escolhas e presos às consequências. Adão e Eva foram criados livres por Deus. Usaram mal a liberdade e tiveram péssimas consequências. Lembrando que a liberdade não é o direito de fazer o que quer. A liberdade é a faculdade de escolher o bem sem ser forçado. A faculdade de escolher o bem livremente. E São Tomás de Villanova lembra que ele estabelece 2 meios para combater o orgulho, que é comparar a sua vida com a vida dos santos e ler a vida dos santos. Ele não desenvolve muita coisa não, ele fala só isso, ó. Compare sua vida. Você quer vencer o orgulho? Quer combater a soberba? Compare sua vida com a vida dos santos. Só isso. Leia a vida dos santos e compare a sua vida com a vida dos santos. Só isso. Ao comparar a nossa vida com a vida dos santos, veremos o quão longe estamos e o que a gente precisa fazer. O que precisa ser feito para alcançarmos essa virtude chamada de humildade, que Nosso Senhor nesse momentozinho aproveita para ensinar ali para os apóstolos que estavam ali com ele na casa do fariseu. Que, por sinal, era bem orgulhoso também. Na vida de Santa Teresinha, né, a vida de História de uma Alma, ela tantos exemplos, belos exemplos que a santa conta da vida dela. Na vida de São Francisco de Sales, não vou avançar muito, mas conta-se apenas aquele exemplo daquele abade João Anão.
a história dos monges do deserto. Ele era um iniciante na vida religiosa, não tinha muita prática não. Então o superior dele, que era um santo, era São Pambo, falou com ele, olha, eu vou enterrar aqui essa estaca no chão e você vai molhar ela até dar fruto. Era um pedaço de pau seco. E o mais difícil da tarefa não era molhar diariamente, era que para poder dali até o local mais próximo, a fonte mais próxima de água, estava dali a 20 quilômetros. Para ter uma noçãozinha, daqui para Salvador são 40 quilômetros, né? Dá para ter uma noção, né? Metade do caminho. Então, ele viajava 40 quilômetros para poder conseguir essa água. E o João Anão, obediente e humilde, ou melhor, humilde e obediente, viajava esses 40 quilômetros e todo dia molhava a estaca seca, que brotou folhas, deu frutos. E no século V, um senador romano visitou lá o mosteiro de João Anão, muito depois da morte dele, e constatou que a árvore está lá, frondosa, dando cheia de folhas e dando frutos. Eu digo que para ser humilde tem que ter raça. Para ser humilde tem que ter raça. Para quebrar o orgulho, trabalho ciclópico. Outra história também que conta na vida dos monges do deserto é que um rapaz foi levado para fazer experiência no mosteiro porque ele queria ser religioso. Ele estava muito com vontade de se consagrar a Deus, né? Vendo o exemplo daqueles homens admiráveis. E quando ele chegou no convento, o superior estava o refeitório cheio com os monges ali na refeição e apresentaram ao superior o candidato, né? E o superior olhou e não deu muita importância para ele. E um dos irmãos, pai, o nosso amigo quer fazer uma experiência conosco, pede para ser recebido na nossa comunidade. E o homem de Deus não disse nada. Tirou um pedaço de pão e jogou no chão assim, perto dele. E não disse nada. O rapaz entendeu o recado. O Bozo ficou de 4 pés no chão e pegou o pão com a boca. Como faz os quadrúpedes, né? Pegou o pão com a boca e comeu o pão. E quando o homem de Deus olhou, esse dá para monge. Gostei de ver. E foi recebido no mosteiro. Talvez um outro candidato, né, se sentisse é, humilhado, sei lá. Mas esse rapaz que começava de religiosa já estava muito tempo já caminhando nessa estrada da humildade. Nosso Senhor fala que quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Entretanto, eu gostaria de lembrar o seguinte: como vocês viram uma pessoa orgulhosa, não jogue pedra não. Quando vires homem bom, imita-o. Quando vires homem mau, examina a ti mesmo. Quando vires homem bom, imita-o. Quando vires homem mau, examina a ti mesmo. E aí você vai ter vantagem. Mas nosso Senhor fala: quem se exalta será humilhado.
e quem se humilha será exaltado. Que Nossa Senhora da Fé conceda a todos a graça de uma semana abençoada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.